Para quem está vindo pela primeira vez, antes da gente iniciar a preleção, a gente faz uma elevação. Então, eu convido a todos os que quiserem, né, que fechem os olhos. Vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente. Vamos nos ligando ao nosso mentor, esse amigo que nos acompanha. Vamos agradecendo a ele por toda a sua dedicação, pelo seu amor, pela sua companhia. Vamos abraçando carinhosamente o nosso mentor mentalmente e agradecendo a ele pela sua presença na nossa vida. Vamos agradecendo a espiritualidade presente, esses amigos espirituais que preparam a nossa casa para nos receber, os amigos espirituais que participam da assistência espiritual, nos fortalecendo espiritualmente, pedindo a esses irmãos que nos acompanhem durante a semana, nos inspirando para que a gente tenha uma semana tranquila, de paz e de harmonia. Vamos trazendo à nossa mente a imagem amorosa e serena do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos acompanhe em nossa vida, que nos intua em nossas decisões importantes. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãe espiritual, e a Deus, o nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema dessa noite é desapego, o caminho para a espiritualização. É um tema difícil. A gente não traz nada fácil aqui, né? Então a gente vai iniciar esse tema com uma parábola do Evangelho de Jesus, né? Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, do item 1 ao item 15, e nas perguntas do Livro dos Espíritos 147 e 800. Tá? A gente sempre dá uma dica, né, de que quem tem o Evangelho em casa, que leia, né, o que está sendo orientado ali, para que possa se aprofundar mais aí nessa questão do desapego, né, no caso. Então, Jesus estava em seu caminho, né, quando um jovem se aproximou, correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Tu sabes os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. E o jovem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro do céu. Vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem ficou abatido e retirou-se pesaroso, porque ele era muito rico. Dentro ainda do Evangelho, né, um outro item, mais dentro aí do capítulo 16, tem um item que é desprendimento dos bens terrenos. E aí o espírito de Lacordaire, ele faz um comentário. Eu falei só um trecho, né, desse comentário que fala sobre o desprendimento dos bens materiais. Nessa parábola, Jesus não ordena que a gente se desfaça de tudo o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários. Porque dessa forma, nos transformaríamos numa carga para a sociedade. E é um egoísmo de outra espécie.
porque equivale a fugir da responsabilidade que a riqueza traz para aqueles que a possuem. Deus dá a riqueza a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus nos dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Então, assim como devemos ter sabedoria para passar sem a riqueza, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos e saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo a vontade do Pai. O Evangelho também cita que a prova da riqueza, ela é muitas vezes mais difícil do que a prova da pobreza, né? Porque as tentações para quem possui a riqueza e o poder são muito maiores do que para aqueles que estão na pobreza, que muitas vezes nem o necessário têm. Então, em uma outra parábola de Jesus, ele cita também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né, o que parece uma coisa bem absurda, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então, o que ele quer dizer é exatamente isso, né, que quando a pessoa tem poder e riqueza, né, é muito mais difícil administrar isso, né, de uma forma caridosa, de uma forma boa, do que aquele que, né, que está na pobreza e tem que, né, se virar muito para poder ter o necessário. Então, exatamente, né? Então, por isso que a prova da riqueza é mais difícil do que da pobreza, né? Mas a riqueza, ela não é, aqui na Terra, na matéria, né? No mundo material, no mundo terreno, tudo que está aqui vai ficar aqui, né? Então, tudo pertence ao universo, né? A Deus. Nenhuma riqueza, às vezes a pessoa está temporariamente com aquela riqueza em mãos, com aquela fortuna em mãos, né? Para administrar, para fazer essa, né? Seguir essa prova aqui. Porque é necessário que existam fortunas, né? Para que exista investimento, para que exista progresso, para que exista evolução, né? No mundo, pesquisas, tecnologia, enfim. Então, uma vez eu li em algum lugar que se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído entre todas as pessoas do mundo, não haveria, né, uma evolução como há, né, quando ela é mais concentrada, né? Porque precisa de concentração de riqueza para haver um grande investimento, né, em tecnologia, indústria, né, e tudo que a gente necessita para a nossa vida material. E essa fortuna, então, muitas vezes ela pode mudar de uma hora para outra, de uma mão para outra, né? Ela não pertence a ninguém que está na Terra. Tudo aqui é impermanente, né? Tudo é temporário. Então, muitas vezes a gente perde, né? Perde emprego, uma casa, sai de um relacionamento, né? Então, tudo é impermanente, né? E será que a gente está preparado para isso? A gente está preparado para nos desapegar, né, de coisas materiais, de cargos, né, de profissões ou de pessoas? Né? A gente consegue estar preparado para isso? Né? Muitas vezes não. E aí é que entra, né, o apego. É por isso que o tema hoje é o desapego, exatamente por isso. Então, o apego a uma permanência, né, quando a gente acha que uma coisa vai ser para sempre, né, então o apego à permanência das coisas, que é impossível, é uma das principais causas do nosso sofrimento, né? Seja o apego a um bem, a uma posse, um bem material, um título, uma pessoa amada, ou qualquer fenômeno nesse mundo material. Nós costumamos também confundir apego com amor. E eu encontrei um pensamento de uma monja, ela é uma monja tibetana, budista, e ela fez um pensamento muito simples, né, a respeito disso, mas que esclarece bastante. Então, ela diz o seguinte: o apego é o oposto do amor. O apego diz: eu quero que você me faça feliz. E o amor diz: eu quero que você seja feliz.
Então, achei muito simples, mas é tão profundo, né? E traz uma reflexão tão grande, né? Essa frase tão simples, né? Então, eu achei muito interessante a gente, né, pensar nisso, né? Que o apego, né? Quero que você me faça feliz, né? E o amor, eu quero que você seja feliz. Então, tem uma diferença muito grande. O apego é a não aceitação da impermanência das coisas, né? Quando a gente, né, tem aquela ideia de que aquilo é para sempre e de repente não é mais, né? Então é essa não aceitação da impermanência que nos traz o sofrimento, né? É o esquecimento de que na Terra nada se perpetua, que somente a nossa alma e o nosso espírito, né? A nossa alma, na verdade a alma é o espírito encarnado, né? Então só o nosso espírito é imortal, né? Todo o resto que a gente vive aqui na Terra, né, é impermanente. O apego é a memória da dor ou do prazer do passado que nós carregamos para o futuro, né? E que nos impede muitas vezes de ver e de usufruir de novas oportunidades de felicidade, né? Então, ou a gente fica preso a uma dor que a gente sentiu, né, a uma perda grande, a uma dor, ou a gente fica preso a uma coisa muito boa, né, muito prazerosa, que também não acabou, né, que também já acabou, né, no caso, né, então que a gente não queria que tivesse terminado. O verdadeiro desapego é a busca pela liberdade em sua essência, né? E o que é a liberdade? A gente não está preso a nada, né? E o desapego é exatamente o oposto. O desapego é quando a gente está preso a alguma coisa, né? Que geralmente está no passado. Então, o desapego é essa busca, né, pela liberdade em sua essência. E é não permitir também que a nossa felicidade esteja fora de nós, né? Porque se a nossa felicidade está na outra pessoa, está na aquisição de alguma coisa, está no emprego que a gente está fora de nós, então a gente só vai ser feliz enquanto a gente estiver aqui. Na hora que a gente não estiver mais, a gente vai voltar a ser, né? A gente vai estar infeliz. Então a gente não pode depositar a nossa felicidade fora de nós, né? Porque senão a gente vai perder o controle né, da nossa própria felicidade. Então por isso que eles também falam, né, que a liberdade, né, que o desapego é a busca da liberdade na sua essência. Então, e todo sofrimento, ele vem da resistência. Toda vez que a realidade não é exatamente como nós gostaríamos que ela fosse, nós resistimos, né? E essa resistência é o desejo de que algo fosse diferente do que é. Essa resistência faz com que emoções negativas se acumulem dentro de nós, nos fazendo sentir medo, ansiedade, tristeza, culpa, vergonha, arrogância, raiva, ganância, apatia, preguiça e outros sentimentos que não fazem bem para a gente. Inconscientemente, nós resistimos não apenas àquilo que está acontecendo agora, mas também ao passado e ao futuro, porque, né, o passado está a causa do nosso sofrimento de hoje, né, e no futuro é a consequência do que está acontecendo. Então, quando a gente nega, né, a realidade, a gente nega o passado e a gente nega o futuro, né? Nós negamos ou nos ressentimos do que já passou, ao invés de aceitar plenamente a realidade. Também tentamos controlar mentalmente o futuro, alimentando a ilusão de que teremos poder de evitar possíveis acontecimentos desagradáveis, o que não acontece, o que não é verdade, né? A gente não tem o poder, né, de que não aconteça nada desagradável para a gente. Então, todas essas tentativas de controle, elas barram o fluxo das emoções dentro de nós, né, fazendo com que elas fiquem presas em nosso interior, né, e se simplesmente nós nos permitíssemos vivenciar em plenitude cada sentimento, eles iriam embora mais cedo, né, ou mais tarde, né, se a gente aceitasse, né, a realidade e a gente sentisse aquilo plenamente, então a gente conseguiria sair daquela situação. Tem uma citação aqui também que eu vou ler agora para vocês, que é do livro
o Renovando Atitudes, de Hamed. É um livro muito bom. Quem tiver oportunidade acho que aqui na biblioteca não tem, mas é um livro, na internet vocês podem encontrar, chama Renovando Atitudes, é de Hamed, o espírito, né? Então diz assim: a aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal de partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Então, assim, enquanto a gente não aceita, né, aquilo que é o objeto do nosso desapego, seja matéria, ou seja uma pessoa, né, enquanto a gente não aceitar aquela realidade, a gente vai continuar sem fazer nada, porque a gente não aceitou, né? Quando você aceita e põe na sua cabeça, não, isso não tem o que fazer, né? Aconteceu, eu vou ter que tomar uma atitude agora, né? Então, aí você vai adiante, aí você consegue virar a página e continuar em frente, né? Enquanto a gente não aceita, aquilo não é real, então a gente não tem que fazer nada. A gente só tem que ficar ali, né? Reclamando, chorando e tentando achar uma culpa em alguém, alguma coisa, por que foi, né? Por que aconteceu, por que eu, né? E a gente não aceita que tenha acontecido. Então, a gente continua meio que estagnado. Tem um cientista americano, um estudioso de filosofia, matemática, psiquiatria, escreveu vários livros, já faleceu. Chama David Hawkins. Ele tem, inclusive, uma técnica que chama deixar ir, que é muito interessante também. Eu peguei algumas coisas aqui que eu estou falando, são dele. E ele tem um pensamento dele que é o seguinte: deixar ir envolve estar consciente de um sentimento, deixá-lo vir à tona, permanecer com ele e deixá-lo seguir seu curso sem querer torná-lo diferente ou fazer qualquer coisa sobre ele. Que é a negação, né? Às vezes a gente quer negar, né, aquele sentimento, a gente não quer sofrer. Então, às vezes o sofrimento é necessário. Às vezes a gente tem que passar por aquela dor, a gente tem que entender aquela dor, a gente tem que tirar aquela lição e seguir adiante. Às vezes, enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue sair do lugar. Então, o desapego é exatamente isso, é você aceitar aquele sentimento, né, que veio em decorrência daquela perda, enfim, daquilo que aconteceu, né, sentir aquilo profundamente, né, saber por que você está sentindo, olhar para dentro de você e ver o que poderia ter sido diferente, fazer uma análise profunda, né? Ter uma solução, um resultado e um caminho, né? Então, é só depois que a gente aceita é que a gente consegue, né, realmente tomar uma atitude que vai trazer, né, um benefício e um caminho para a gente. É o que ele chama de mecanismo da rendição, né? Deixar ir é isso. Abrir mão do controle ou do ressentimento, admitindo que não há nada a ser feito. Que às vezes a gente não tem mais o que fazer, né? Às vezes a gente só tem que aceitar. Né? É colocar, como ele diz aqui, é colocar tudo na mão de Deus, né? Pois só Ele verdadeiramente tem controle sobre o que acontece em nossas vidas. É desapegar da arrogância de que eu controlo a minha vida. Isso não significa ser apático ou negligente, né? Podemos dar o nosso melhor e fazer tudo o que está ao nosso alcance, porém sabendo que não controlamos o resultado, porque o resultado depende de infinitos fatores e infinitas intenções. O deixar ir pode ser utilizado também na vida cotidiana, desapegando do controle das ideias pré-concebidas, né? A gente, em geral, a gente tem tudo já prontinho aqui, né? A gente vê uma coisa, a gente já pensa outra. A gente só fala uma coisa, a gente já pensa outra, né? A gente está sempre reativo, né? A gente já está sempre com tudo ali prontinho na nossa cabeça. Então, assim, o deixar ir também é deixar a coisa fluir. É eu ouvir o outro, é eu olhar com outros olhos, é eu me permitir fazer uma coisa de uma forma diferente, é eu permitir que a pessoa tente uma coisa diferente daquilo que eu acho que ela deveria tentar,
né, é ter essa confiança, né, em Deus, no outro, né, no plano espiritual, né? A gente está aqui, nem sei se todo mundo é espírita, mas se está aqui, acredita, né, na influência espiritual. Então, a gente ser um pouco mais flexível em relação à vida, a gente ter menos certeza das coisas, né? A gente não está falando, lógico, de moralidade, de princípios morais, éticos, a gente está falando de experiências humanas. Então, é isso, né? Deixar ir também é deixar a coisa fluir, sabe? Deixar, não ter tudo pronto na cabeça, não ter uma receita pronta para cada tipo de atitude. Ouvir melhor o outro, tentar se colocar no lugar dele. Mas, como uma vez me falaram isso, eu achei interessante, porque assim, você tem que andar pelo caminho que a pessoa andou. Ele falou, não, você não tem só que andar pela estrada que a pessoa andou. Você tem que colocar o sapato que a pessoa colocou e andou aquele caminho. Porque, no sentido de que você tem que trazer para você a história do outro, para você, não dá para a gente dar um conselho sem saber de toda a história da pessoa. A gente, às vezes, tem tudo tão já determinado e pronto que a gente às vezes não presta atenção nos detalhes, né? Às vezes a pessoa não está preparada para aquele conselho ou não é aquilo que vai ajudá-la, né? Então, quando ele diz deixar ir, é deixar fluir também tudo, né? Então ele diz isso, né? Que deixar ir para usar isso na vida cotidiana, nos desapegando do controle dessas ideias pré-concebidas que a gente tem, né? Abrindo espaço para a felicidade, para o amor, para a alegria, né? Para o sucesso, para a saúde, né? Em comunhão com um poder maior, com a espiritualidade, com Deus e com Jesus. Então isso é um movimento, né? O deixar ir é um movimento de entrega e de observação, né? De permitir-se sentir o que existe para ser sentido e observar qualquer situação sem julgamento, sem colocar rótulo, sem tentar fugir da dor ou se livrar daquilo que nos incomoda, né? As coisas que nos incomodam, na verdade, são as coisas que a gente mais tem que prestar atenção. Por que me incomoda isso? Por que isso está me incomodando? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Então, a gente tem que se questionar, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se olhar, né? Abandonar um pouco tudo que a gente tem pronto, né? E deixar, porque a gente também muda. Às vezes, quando alguma coisa incomoda a gente, é porque a gente já tinha aquilo tão prontinho na nossa cabeça, e aparece uma coisa nova e incomoda. Incomoda porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que pensar de uma outra maneira, eu vou ter que perceber de uma outra forma. E às vezes a gente é resistente a isso. Então a gente tem que se dar. Às vezes, quando você muda alguma coisa na tua vida e aquilo facilita, você fala, nossa, por que eu passei tanto tempo fazendo aquilo daquele jeito, se esse jeito é muito melhor? Então a gente tem que se dar essa oportunidade. Então, é isso, né? Então, assim, aceitar, a gente tem que tentar, buscar aceitar a realidade, e confiar plenamente. Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na espiritualidade, pedir essa ajuda, desse mundo maior, que nos rege, que nos protege e que nos inspira, desde que a gente esteja, com o coração e a mente aberta para eles. Então, agora, eu convido a todos novamente para que a gente fique tranquilo, para que a gente possa deixar que desperte do nosso coração, nesse momento, os nossos melhores sentimentos de amor, de bondade, de alegria, de coragem, de compaixão, tudo aquilo que a gente tem de melhor em nós. E que a gente transforme esses nossos sentimentos em vibrações. E que essas vibrações possam atingir o coração de todos aqueles que necessitam de paz, de equilíbrio, de saúde. Todos aqueles que estão necessitados de um emprego. A todos os que estão doentes do corpo, da alma, da mente.
a todos que estão encarcerados, física, espiritual e mentalmente. Vibremos por todos aqueles que têm o poder, por todos aqueles que dirigem países, estados, comunidades, para que as suas decisões sejam sempre a favor daqueles que mais necessitam, para que tenhamos um mundo mais justo, mais humano e mais feliz. Vibremos amorosamente por todos aqueles que lutam pelo bem, pela justiça e pela verdade, por todas as religiões que levam ao coração dos homens a paz e a esperança. Vibremos amorosamente por todos aqueles que amamos e vibremos principalmente por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Vibremos por essa casa que nos recebe, que nos acolhe, que nos traz de volta o estudo do Evangelho de Jesus. Vibremos amorosamente pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. E vibremos amorosamente por nós mesmos, pedindo a espiritualidade e a Jesus que nos acompanhe, que nos ilumine e que estejam sempre próximos de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Boa noite e uma boa semana.